Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. XPIN11, o XP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Ele é um fundo imobiliário logístico industrial. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$80. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,48%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,78%, ou seja, ele está 22% mais barato do que ele vale. Ele tem uma liquidez mediana de 851 mil por dia e ele tem uma variação positiva de quase 30% nos últimos 12 meses, ou seja, ele estava bem mais depreciado e o fundo vem se recuperando. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que lá nos idos de 2019, eu até coloquei como a capa do vídeo, né? Melhor de 2021, melhor de tal. Por quê? Teve muita mídia um tempo atrás, como se esse fundo fosse o melhor, tal, porque olha só o que houve. Ele já estava apreciado, sendo negociado na faixa de R$120, acima do que ele valia, e no final de 2019 teve muita euforia no mercado. Então esse fundo chegou a atingir picos ali, próximos de 210. E aí foi divulgado que provavelmente o fundo voltaria a esses patamares. Só que o que aconteceu? Em razão da situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotas caíram para baixo de 90. O fundo esboçou uma recuperação voltando próximo aos seus patamares anteriores, mas o fundo começou a sofrer como é normal para fundos de tijolos. Só que esse fundo sofreu bem mais do que os de logístico normal. Então ele saiu de patamares ali próximos de 120 para ser negociado ali na casa de 70 e poucos reais, lá no mês 7 de 2022. Aqui era o período eleitoral, o fundo então esboça uma recuperação, chegando próximo a 90. Novamente ele entra em declínio, dessa vez chegando ali na casa de 70 reais mais ou menos. E de lá para cá o fundo agora recuperou-se um pouco, está lateralizado, mais próximo de 80 reais. Mais abaixo aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vai ver ali o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, eu vou deixar para ver isso aqui lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que conta com mais de 50 mil cotistas, mais de 7 milhões de cotas emitidas. Ele é um fundo que hoje vale R$ 102,87. O que acontece, tá? Quando a gente investe em um fundo de tijolo, a gente quer que o fundo valorize. Então esse fundo, infelizmente, ele não teve apreciação do seu patrimônio no decurso do tempo. Isso aqui já é um ponto de atenção. O melhor fundo para 2021 até então não se mostrou, tá? E é um fundo que tem 735 milhões de patrimônio. Depois a gente vai usar esse valor aqui para ver sobre a alavancagem do fundo. Esse fundo entregou como dividendo, o último dividendo do fundo foi de 62 centavos. Continuando aqui, a gente vê mais algumas informações aqui a respeito da rentabilidade do fundo. Então esse fundo entregava uma média de 0,6, porque antes a cotação estava muito alta, apesar do dividendo ser bem alto antes. Chegou a ter uma rentabilidade ali próximo de 0,90 e as últimas rentabilidades do fundo agora, 0,77, 7,5, 7,2, 7,8. E o que a gente observa? Aqui é outro ponto negativo, na minha opinião. Mas isso aqui provavelmente está se dando em razão da alavancagem, tá? Quando você investe em um fundo de tijolo, você quer que a cota valorize, que o patrimônio do fundo vá crescendo, ele vai valendo cada vez mais com o passar do tempo. Isso não aconteceu com o fundo. E você quer que os dividendos sejam crescentes, até porque você quer que cada vez mais aluguéis sejam reajustados para cima. Provavelmente o fundo tem alavancagem e estava com carência, provavelmente, tá? Por quê? Ao invés de subir os dividendos, que já chegaram a ser bem maiores, eles fizeram foi reduzir. Então isso aqui, parte disso pode se dar por causa da alavancagem e parte disso pode se dar também em razão da vacância e inadimplência que o fundo vem enfrentando. Então a gente vê que nominalmente o fundo, os dividendos do fundo estão lateralizados aí. Nominalmente a gente vê que o fundo estava a 65 centavos de entrega, reduziu um pouco para 59, 62 e vamos ficar na expectativa. Dia 18 de março, eles pagaram no dia 25 de março essa quantia de 62 centavos. Vamos ver aí com os demais anúncios, o anúncio de abril, quanto que ele vai pagar aí para abril, se vai se manter, se vai cair ou não esses dividendos entregues. Mais abaixo a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e a gente vê que o melhor fundo acabou não se mostrando como o melhor fundo também no critério de rentabilidade. Nos últimos 5 anos, o fundo vem com rentabilidade zerada. Por quê?
ele até está abaixo do que ele pagou, mas como ele pagou dividendos nesse período, meio que zera, você já recebeu esses R$20 aí em dividendos, tá? Então ele está com rentabilidade zerada, o CDI do período 46, o IPCA 32, o IFIX 37 e o IDIV 68. Então, no quesito de rentabilidade também, o fundo vem sofrendo bastante. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Nós contamos aí com o clube de membros em todos os nossos canais. Vá nos nossos canais e torne-se membro. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Torne-se membro e nos apoie. A nossa planilha de controle financeiro, ela proporcionou esse ano com que eu fizesse a declaração muito mais rápido. Ela vai te ajudar a organizar os seus ativos aí e ela vai te facilitar muito na sua declaração de imposto de renda. Então adquira a planilha, porque você nos apoia financeiramente, além de estar adquirindo um ótimo produto. Ele tem vários insights aí, tem várias informações bacanas e vai te ajudar até no poder decisório de em quem investir. E além do mais, você apoia financeiramente aí o nosso trabalho. Por fim, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos FIAGROS. São e-books com ótima qualidade, conteúdo agregador que vai te ajudar em muito aí, além de que são e-books baratos e acessíveis. E você comprando esses e-books, vocês nos apoiam financeiramente. E eu não poderia deixar de agradecer aos membros. Aqui no canal Muinvest, o Giovanni, o Leonardo e o Tricolor estão membros há bastante tempo, renovando o clube de membros. E lá no canal Amufiagro, o Antônio, F. Barros e o Giovanni também são membros há bastante tempo. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas e vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado por todo o apoio, tá? Esse vídeo aqui foi uma sugestão do HBH Brazilian. Ele falou: bom dia, Amu. Parabéns pela carteira. Continuo com o mesmo pensamento seu, fazendo aportes semanais. Amu, assim que possível, faz um vídeo sobre o XPIN. O que você acha desse FII que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial? Obrigado. Vamos ver depois a minha opinião sobre o fundo. Eu vou falar mais à frente, tá? Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. A gente vê que é um fundo que veio a mercado em julho de 2018, 734 milhões de patrimônio, 50 mil cotistas, as taxas aqui embaixo, ó, que vai de 0,75 a 0,60, e a gente vai calcular na prática essas taxas. Vamos ver o comentário do gestor aqui, ó. Então, essa parte eu vou ler toda para vocês. A distribuição de 62 centavos por cota foi comunicada no dia 18 de março, que corresponde a um dividend yield de 9% ao ano, em relação à cota de R$ 79,00 à época. Os rendimentos declarados foram pagos no dia 25 de março. A gestora e o administrador buscam, observada a legislação, adotar uma estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos. Em fevereiro, a inadimplência do fundo chegou a 9%, ou seja, tem gente que não está pagando aí o fundo. Sendo certo que 2% aí, 2 pontos percentuais já foram devidamente quitados. A inadimplência remanescente está relacionada a 3 locatários, sendo certo que um deles representa aproximadamente 73% dessa dívida. Os valores inadimplidos, ou seja, o que não está pagando, deste mês, bem como ainda não recuperados divulgados nos relatórios anteriores, já foram objeto das medidas cabíveis no âmbito dos respectivos contratos de locação e da legislação aplicável, tais como notificação extrajudicial, protesto e, no caso mais representativo, ação de despejo. Casos dos inadimplentes aí não sejam equacionados nos próximos meses, o fundo poderá sofrer impactos nas distribuições de rendimento. Ou seja, o gestor está avisando que pode ser que caia ainda mais as distribuições. Desde o último relatório, ocorreram eventos. Expansão de 1.000 metros quadrados, aqui ó, 1.100 metros quadrados, de uns locatários de Jundiaí 1, passando de 2.200 para 3.300. Novo contrato de locação, lá em Barão de Mauá, de 2.600 metros quadrados. Venda de 3 módulos com área bruta locável de 7.200 metros quadrados. O próprio ocupante comprou. Isso vai gerar um ganho de capital estimado de R$ 1,52 por cota. Após todos esses eventos, a vacância do fundo será reduzida para 9,8%, menor patamar desde março de 2021. Por fim, a gestora, em conjunto com a BPP, atua ativamente na prospecção de novos inquilinos aí, né, para a redução da vacância do fundo. Então aqui ele fala que no semestre deverá ser distribuído um montante superior a 95% dos lucros. Por quê? Porque eles têm uma certa reserva aí. Então, fevereiro, que é o último informativo, o fundo receitou 6 milhões e 100. Desse valor,
6 milhões vieram da locação, não teve aqui, né, lucro imobiliário e receita de FIIs, 48 mil. Dinheiro parado em caixa, 67 mil. E o fundo teve de despesas 1 milhão e 700. Note que as despesas financeiras, que é a alavancagem, foram de quase 1 milhão. Isso vem machucando os resultados do fundo. E o que o fundo paga para gestão, né, despesas, que vai para o bolsa de gestão, 634 mil. E o que está vago também gera custo para o fundo, ó, despesas imobiliárias, 172 mil. Então esses são os gastos da empresa. A gente vai ver aqui nos últimos 12 meses o que é que esses 6 milhões e 800 mil representam frente aos 72 milhões que o fundo receitou, tá? Vamos ver na prática aqui, ó. 6.871, que eu vou arredondar para 6.872 vezes 100, dividido por 72, 383. Então a gente vê que as despesas do fundo estão na casa de 9,49, totalmente tranquilo e aceitável, né? Um ponto positivo aí, as taxas não estão sendo tão agressivas. O resultado financeiro ele mostra a composição do resultado, sobre volume de negociação, liquidez, toda essa parte eu costumo pular, rentabilidade eu costumo pular. Então a gente vê que o relatório ele tem apenas 11 páginas, tá? É um relatório bem curtinho. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, então o fundo tem 97% alocado em imóveis, 0,8% em FIIs e mais 1,5% parado em caixa. Os seus contratos são típicos na sua imensa maioria, 83%, 16% são contratos atípicos. E aqui mais abaixo a gente vê mais alguns detalhes. Ponto de atenção, tá? A gente vê aqui, ó, que a Centauro é 15% das receitas. Ele ocupa do patrimônio líquido da ABL um percentual um pouco menor, tá? E aqui a gente vê os demais inquilinos com as demais ocupações. Então, assim, ponto de atenção aqui para a Centauro, que se ela vier sair, vier desocupar, pode causar impactos severos na receita do fundo. Mas eu não vejo como sendo isso aqui algo altamente preocupante. Ele é bem pulverizado na quantidade de inquilinos aí. E aí os segmentos, comércio varejista, automotivo, tecnologia, ele também tem uma diversificação por segmentos, isso aqui também é um ponto bem positivo. Os seus contratos, quando são renovados, 65 são indexados a IPCA e 35 ao IGPM. E ele também atualiza ele bem pulverizado nos recursos dos meses, com destaques para janeiro e agosto são os meses que tem maior percentual de renovatórios aí. Ponto negativo da gestão. Poxa, nós já estamos, esquece 2023, nós já estamos no meio do ano de 2024, caminhando para o meio do ano, depois ele só tem mais 2025 e assim, dá a entender, se for uma pessoa novata, uma pessoa que não entenda tanto, como se os seus contratos fossem vencer em 2026, sabe? Eu acho que isso aqui poderia ser mais destrinchado, explicado um pouco melhor. Tem essa informação lá no final do relatório, mas já que ele traz aqui, para mim essa informação deveria ser melhor explicada aqui. Revisionais, ó, esquece 2023. Em 2024, 71% de revisionais, ou seja, vamos ver se no ano 2024 o fundo consegue aumentar os dividendos aí com valorização dos inquilinos, né? Dos aluguéis cobrados pelos inquilinos aí. Então aqui a gente vê os demais anos aí. E sobre a vacância, realmente o fundo vem conseguindo, meio que de forma tímida, diminuir de 13% para algo na casa de 10,8%. 10% já começa a ser uma faixa um pouco mais tranquila, né? Mas o ideal mesmo é que isso aqui se reduza para a faixa de 5% mais ou menos. Aqui a gente vê a composição física, né? Aquilo que eu falei para vocês. Apesar de aqui estar dizendo 13, mais à frente lá no relatório vai falar 11, tá? Então as informações no próprio relatório são desencontradas. Tá? Mas aqui ele ocupa 13% dos imóveis e a gente vai ver isso lá na frente que a informação não bate. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não gosta ou não quer apoiar financeiramente, considere apoiar de forma gratuita. Como? Basta simplesmente você deixar um like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta para nós aí o que você achou a respeito do fundo. Como o colega lá falou, você acha que é uma oportunidade? Você teria ele no seu portfólio? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não invisto em fundos da XP e da BTG, tá? Por questões de gosto pessoal. Não acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho aqui nesse fundo. Haja visto o que está acontecendo com o XPPR. Eu acho que a gestão aqui também tem uma alavancagem, apesar dela ser infinitamente menor, é uma alavancagem que pode trazer problemas futuros aí para o fundo. Eles não são transparentes quanto à alavancagem, tá lá no relatório, mas ela não é bem destroçada, detalhada, tá bem... não tem como a gente saber com muita exatidão, mas... é um ponto de atenção do fundo aí. Outro ponto que não me agrada é o seguinte, como o próprio nome diz, XPIN é de fundos industriais.
Galpões industriais eu não gosto muito. Por quê? O galpão industrial ele tem um ponto forte e uma fraqueza num só. Galpão industrial não é qualquer outro inquilino que consiga ocupar aquele galpão. Isso é um ponto positivo, porque se o inquilino sair, ele vai ter dificuldade de encontrar outro local que adeque seu maquinário, sua indústria. Mas outro ponto negativo é esse, que se ele chegar a desocupar, vai ser difícil achar alguém que consiga ocupar ali o local, entende? Então, eles são muito feitos sob medida e tal. Então, é assim, tem essas dificuldades de galpões industriais, tá? Então, geralmente, se for só industrial, como é esse fundo, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro não investir. Além do mais, eu vejo vários outros fundos de tijolos com performance melhor, assim, eu acho melhor do que esse fundo. Agora, o fato de eu estar falando sobre isso não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O nosso canal Mufi Infra aí está tentando chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Vá lá no nosso canal Mufi Infra e se inscreva. Já contamos com 570 inscritos. Vá lá e nos dê essa força. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe. Lá no Instagram a gente deixa dúvidas, deixe seu comentário lá que a gente vai tentar explicar com a máxima rapidez. Aqui a gente começa a ver os imóveis do fundo. A gente vê a imagem de 6 imóveis, tá? Ó, esse Barão de Mauá aqui, ó, que é uma indústria. Aí CIA também. Outro aqui, ó, Gaia, tudo lá em Atibaia, tá? Esses imóveis. Aí a gente vê lá em Jundiaí, e outro em Jundiaí, e outro em Extremo. Então a gente vê 6 imagens, mas ali embaixo ele vai falar que ele tem 7 condomínios. Isso me chamou a atenção estranhamente, né? Então aqui a gente vê um por um dos imóveis, ó, e aquilo que eu falei para você, os inquilinos, né? A Centauro aqui, ó, fala que é 11,1% do portfólio. Então, as informações não estão batendo. Qualquer coisa você pausa aqui, dá uma olhada com a atenção dos inquilinos. E aqui ele tem o vencimento dos contratos, tá vendo? Se essa informação é dada aqui, por que eles não ajustam lá, né? Sabe? Que dá a entender como se fosse vencer em 2026 e tem muita coisa aqui além de 2026. Aqui ele mostra que ele tem 7 condomínios, apesar dele só ter 6 imagens, né? 6 ativos. A inadimplência de 9%, vacância de 10%. 35 inquilinos, né? Essa parte aqui eu vou pular e aqui a gente vê sobre a alavancagem. Eu calculei, não vou fazer o cálculo aqui para vocês, mas esses 159 milhões, os cálculos que eu fiz, está dando ali na casa de 17, 18% de alavancagem. É uma alavancagem tranquila, mas, ó, o vencimento delas, ó, 2036, 2037. E como que funciona? Ele paga mensal. Ele já está amortizando ou não? Porque se ele não estiver amortizando, quando começar a amortizar, isso aqui vai ter um impacto maior ainda na distribuição dos rendimentos, sabe? Então, esse tipo de informação que eu falo que não é claro pra gente. Deveria ter aqui um cronograma, pelo menos dos 24 meses pra frente, ó. Todos os meses o fundo vai gastar tanto com a alavancagem aqui, ó. Aí você fica ciente que quando começa a bater, se tá tendo amortização ou não, se essas amortizações são maiores ou não, pra você saber o quanto pode impactar aí o desempenho e as receitas do fundo. Então isso é um ponto pra mim que a gestão deixa muito a desejar. Aqui ele traz perguntas e respostas. Se você tiver interesse, leia aqui no final. Pode ser que alguma dúvida sua esteja aqui nessas informações, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere lá no canal Mudicas e adquirir os nossos e-books aí. São e-books de ótima qualidade e você ainda nos apoia financeiramente. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!